Olá pessoal, meu nome é Luciana, é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre a minha história. É um pequeno depoimento, principalmente para ajudar outras pessoas que possam estar passando pelo que eu passei. E ainda venho passando, porque eu me encontro agora em um momento de recuperação. Mas vamos do início. Meu nome é Luciana, como eu já falei, sou professora, sou escritora, trabalho nesse universo de educação, de letras, de literatura, um universo que eu sempre me atraiu muito. E foi como eu me reconheci como trabalhadora. Então, as coisas nunca foram fáceis para o professor, né? E, inicialmente, eu comecei a dar aula em Salvador, e mesmo assim, eu tinha pouca carga horária, poucos direitos também, e geralmente eu era reda. E o reda, ele é uma vaga em que a gente não tem muitos direitos garantidos dentro do Estado. Então, eu passei em diversos redas, nunca como efetivo, porque o Estado também não estava proporcionando para a gente essa oportunidade de um concurso efetivo. Então, sempre estava mudando de escola e sempre sem direitos de 13º, transporte, auxílio, enfim, não tinha nenhum tipo de direito garantido a gente como reta. Então, as coisas difíceis aqui na capital, eu tentei ir para o interior para ver se essa realidade mudava. Infelizmente, sem reconhecer os meus direitos como trabalhadora no momento, eu fui me aventurar, confiei em uma proposta e inicialmente me parecia muito interessante, né? Eu teria contato com várias pessoas que eu nunca vi, outra cultura, era no interior, eu tinha muito conhecimento para passar, muita coisa também que eu queria aprender naquele universo diferente. E, inicialmente, um acordo foi feito, e quando eu cheguei lá, eu me pago a metade do valor, desculpa. Então, eu comecei a me reconhecer em um ambiente já de exploração, porque o combinado já não foi cumprido inicialmente. Bom, por que é que eu fiz? Continuei lá, continuei por lá, insisti, quis provar para mim mesma que eu tinha a competência. Então foi por isso, não só para mim, mas como para quem me contratou também. Era uma escola particular, então eu vi que meu trabalho estava sendo realmente reconhecido, as pessoas gostavam do meu trabalho e eu me sentia feliz por poder ajudar e por poder estar me destacando. Não era só questão de ego, não, era uma questão de poder ajudar outras pessoas e fazer diferença na vida dos alunos. Mas a partir de um momento, as coisas começaram a ficar pesadas. Eu comecei a assumir outras funções, outras turmas, entrei em outros ambientes, não eram aqueles inicialmente determinados, né, com a diretora da escola. E comecei a trabalhar, quando eu vi, de manhã, de tarde e de noite. Quando eu me vi trabalhando à tarde e à noite, eu tentei me concentrar no trabalho simplesmente de segunda a sexta, e sábado e domingo tentar ficar o final de semana livre, mas eu não tinha como, porque eu tinha planos de aula para corrigir, para fazer, elaborar, planos de aula para elaborar, eu tinha prova para corrigir, eu tinha outros trabalhos de correção de provas de professores, de ortografia dos professores antes de rodar a, a versão na escola, então eram outras atribuições que eu tinha durante o final de semana. Então, quando eu vi, eu já não tinha mais como descansar, eu não tinha mais lazer, eu me via sozinha porque eu estava num lugar onde eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu só tinha trabalho. E eu achava que aquilo estava certo, até no momento que eu não estava mais conseguindo dormir, eu já não estava conseguindo desempenhar o mesmo trabalho, o mesmo resultado, não estava obtendo o mesmo resultado. Eu vi que algo estava realmente me abalando de uma forma que até dentro da sala de aula eu chorei. Em algum momento eu me vi chorando, uma lágrima desceu, e eu estava dando aula para crianças. As crianças, elas são realmente muito sensíveis, elas são muito sensitivas, enfim. E uma das
crianças, um dos meus alunos, ele percebeu. Ele, a senhora está chorando? Aí eu disse, não, a Pro está gripada. Aí eu fui ao banheiro rapidinho ali, enxuguei as lágrimas e voltei para dar aula. Então, a partir desse momento, eu liguei até para minha mãe, eu já tinha que buscar um acompanhamento psicológico, vim para Salvador buscar esse acompanhamento e fiquei afastada das atividades inicialmente durante 3 anos pelo INSS, recebendo auxílio-doença. Porém, esse cálculo do auxílio-doença veio em cima do INSS que a minha diretora me pagava na época, e ela me pagava 20 horas enquanto eu trabalhava 60. Então, foi mais um baque, porque até nesse momento já tinha passado o tempo de recorrer ou de ir à justiça. Então, o que eu recomendo é que a gente tenha sempre em mente quais são os nossos direitos, quais são os nossos limites, porque eu não sabia quais eram os meus direitos, eu não sabia quais eram os meus limites, e quando fui aprender, foi tarde, né? Até hoje eu tenho me recuperado, a minha rotina de trabalho ainda, ela vem crescendo, porém de uma forma bem progressiva e gradual, porque estou em processo de cuidado com minha saúde mental ainda. Então, a gente precisa ficar alerta, né, aos sinais. A gente precisa entender que a nossa competência, né, nossas habilidades, elas estão aí disponíveis, sim, mas que a gente precisa também olhar para a gente de vez em quando. E faltou para mim esse olhar. E eu só fui ver, perceber que eu estava em uma condição de doença quando eu já estava mergulhada na doença. Então foi muito mais difícil para poder retomar essa questão do tratamento. Eu achava que eu estava em depressão, na verdade. Eu já me sentia deprimida. Mas o diagnóstico eu só tive quando eu fui ao psiquiatra. Porque de onde vinha a tristeza? A tristeza vinha do desgaste físico e mental que eu estava tendo, sem apoio, sem uma rede de apoio próxima, porque eu estava longe da minha família. O interior é realmente muito longe daqui de Salvador. E foi através desse psiquiatra que ele me diagnosticou um burnout, porque a estafa mental era muito grande. Então, a depressão era um sintoma que eu tive um burnout. Irritabilidade, insônia, eu não dormia. Eu via o tempo passar, na verdade. Eu via o relógio mudando de horário. Eu olhava o relógio, eram 2 da manhã, depois eram 3 da manhã, eram 4, e assim eu seguia, até as 6 horas que eu tinha que levantar. Então a insônia, a ansiedade, inclusive até hoje, quando eu vou dar aula, eu tenho aula para dar, eu sinto a ansiedade um pouco antes de começar a dar aula. Depois eu relaxo quando eu começo, mas antes de dar aula eu ainda tenho um pouco de insegurança, um pouco de ansiedade. Então ainda estou me recuperando com relação às minhas questões mentais, profissionais, enfim. Foi uma construção. Isso, eu iniciei o tratamento, fiquei afastada pelo INSS para poder me voltar, né, para esse trabalho de autocuidado, né, de trabalhar com os meus traumas, os traumas que a gente adquire através desse tempo, né, na escola, sobrecarregada. Então foi um processo. E quando fui dar minha primeira aula, após todo esse tempo, foi algo que eu lembro bem. Quando eu lembro, foi bem difícil a retomada, o primeiro momento com o primeiro aluno. Eu cheguei bem nervosa, né, à casa do aluno, foi aula de reforço escolar, ainda não era uma sala de aula.
Cheguei bastante nervosa, mas depois consegui desempenhar a minha função tranquilamente. Mas o fato de estar lá pela primeira vez depois de tanto tempo foi bem desconfortável, sim. Né? Então, após outras aulas, a situação foi melhorando. Eu fui ganhando mais confiança, minha ansiedade foi diminuindo, mas ainda estou no caminho, percorrendo esse caminho de cura, de autocuidado, de olhar para mim e não me sobrecarregar a ponto de me perder novamente, porque essa perda custa muito caro, custa a nossa saúde mental, custa a nossa disposição, custa muitas vezes a nossa vontade de socializar, de estar com outras pessoas. E isso é fundamental na minha profissão, estar com outras pessoas, de trocar com outras pessoas. Então, preciso cuidar disso e tenho cuidado. E tenho visto que tem dado certo. Fácil não é, mas a gente não pode desistir em hora nenhuma, né? Certo. Na verdade, o burnout ele é uma depressão que vem da estafa do trabalho. Ele tem um porquê. Essa depressão, ela tem. Não que a depressão não tenha um porquê, às vezes é falta de uma questão biológica, às vezes é uma questão de vida da pessoa, da história de vida da pessoa. Mas a depressão, junto com o trabalho, é exatamente o burnout. É a tristeza, que você se sente esgotada, você não se sente mais capaz de realizar o que você realizava antes, você se cobra demais, você não consegue se ver como uma pessoa competente como você se via anteriormente, antes do burnout. O burnout te traz uma sensação de inutilidade, de você começa a se cobrar demais e não consegue ter o resultado que você quer. Então isso adoece muito. É a cobrança, a ansiedade de você querer tudo bem feito e não poder entregar aquilo que você queria entregar pelo fato de não estar bem. Eu tive um bloqueio, né, pra, com relação à arte, com relação à escrita, e depois eu comecei a escrever sobre mim, um pouco sobre mim. Quando eu vi que escrevendo sobre mim, não só fazendo um trabalho de autoconhecimento, mas estava também voltando a adquirir as habilidades de escrita e juntou uma coisa com a outra e eu percebi que aquele era um bom caminho e é através da escrita hoje que eu me reconheço, através da escrita que eu liberto meus pensamentos, muitas coisas através, muitos temas importantes que hoje a gente tem de urgência, escrevo bastante, inclusive eu sou mulher, a gente estava, estou falando numa semana da mulher, né? No domingo foi o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, dia 8, então, como mulher também e escritora, eu uso muito a linguagem para falar não só de mim, mas também de outras mulheres com experiências parecidas com as minhas, porque como mulheres dividimos experiências muito parecidas. Na verdade, o que eu falava quando me perguntavam é que eu estava com depressão, porque quando falava burnout, eu tinha que explicar. E naquele momento eu estava muito cansada para explicar. Então agora é o momento de falar, o momento de. Eu tenho essa coragem, eu tenho essa. Eu já não choro quando falo sobre o assunto, é algo já superado, né? Enfim, não superei 100% porque estou no caminho de recuperação, a gente sempre está nesse caminho de recuperação, no caminho de evolução. Mas antes, quando me perguntavam sobre o burnout, eu falava, não, foi uma doença que foi uma estafa que eu tive muito grande, uma depressão, enfim, uma mistura de sentimentos que conseguiu invalidar a minha capacidade de produzir. Me paralisou. Então, muitas vezes eu resumia o burnout como depressão, para não ter que explicar e voltar aquela dor que era para mim falar sobre aquilo. Então, é legal que você possa ter noção dos seus direitos e dos seus limites para que outras pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas que passaram
ou que estejam passando mais ou menos o que eu passei, para poder alertar. Mas é importante que eu esteja falando isso agora, o maior motivo de estar dando esse depoimento é que ninguém passe, ninguém espere chegar no limite para procurar ajuda. Porque o quanto mais a gente demora para procurar ajuda, mais difícil é o processo de cura. Então, é esse o alerta, né? E foi um prazer compartilhar minha história com vocês um pouquinho. Eu espero que possa ajudar e outras pessoas possam olhar para si com mais carinho e se cuidar antes de querer agradar ou de mostrar competência às outras pessoas ou a você mesmo.